Olá, aqui é o professor Felipe Guerra e eu quero te dar as boas-vindas à terceira edição do Cona Fiscal. Agora, antes de a sua aula começar, eu gostaria de te dar um aviso muito importante. Já está aberta a pré-inscrição para o programa de formação em analista fiscal. Esse programa de treinamento é o mais completo, prático e atualizado que existe no país sobre o setor fiscal e tributário. Fazendo a sua pré-inscrição, você irá reservar a sua vaga e também receberá de forma antecipada uma notificação via e-mail ou por WhatsApp informando sobre a abertura das inscrições para que você possa, então, confirmar a sua matrícula e garantir a sua vaga. O que você está esperando para fazer sua pré-inscrição e reservar a sua vaga agora mesmo? Não há mais espaço para amadores no setor fiscal. Ou você se qualifica ou ficará de fora do mercado. Para realizar a sua pré-inscrição é muito simples, basta clicar no botão abaixo e preencher o formulário disponível. Recado dado, então vamos começar a nossa aula de hoje. Novamente, seja bem-vindo ao Cona Fiscal e aproveite ao máximo cada aula disponibilizada para você. Quero te ver na área de membros, um forte abraço e até mais. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Arantes, estou aqui com vocês no Cona Fiscal 2019, o maior evento online e gratuito sobre inteligência fiscal e SPED do nosso país. Ok? Neste evento eu vou falar um pouquinho sobre cruzamentos de ECD e ECF, tá bom? Bom, tem aí meu contato, se quiserem me achar é só me procurar no Instagram, prof.thiagoarantes, estarei lá para a gente bater um papo, discutir e conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Bom, mas antes da gente efetivamente falar do que vem a ser os cruzamentos ECD e ECF, vamos rememorar aí o que o projeto SPED diz a respeito da ECD. A ECD nada mais nada menos é a parte integrante do projeto SPED e o objetivo dela é apresentar a contabilidade em meio digital. Então aquilo que a gente fazia lá no papel, a gente apresentava em meio de papel, o que a gente faz agora? Gera um arquivo digital e encaminha. Tá? Só que alguns detalhes, algumas observações principais nem todas as empresas estão obrigadas a apresentar a ECD. Especificamente quando a gente fala de ECD, nós vamos falar falando do ano calendário 2018, quem que vai mandar ECD? As empresas tributadas pelo lucro real, como já é regra desde 2010, todas as empresas tributadas pelo lucro real. As empresas do lucro presumido vem oscilando aí, hora entra, hora não entra, mas agora a gente chegou num consenso que diz o seguinte, olha, a empresa do lucro presumido que optou por tributar lucro presumido, independente de ser caixa ou competência, apresenta-se a ECD quando ela distribuir o quê? Lucros acima da base de cálculo da presunção menos os impostos. Então ela faz a distribuição de lucros isentos de IR acima da base de cálculo do IRPJ do presumido menos IRPJ, contribuição social, PIS e COFINS. O professor Felipe já falou um pouquinho sobre essa distribuição. Então aí vocês já estão mais que doutores nesse assunto. Então a empresa, a entidade, efetuou a distribuição de lucros isentas. Quando se fala de lucro presumido acima dessa base, tem que apresentar ECD. Lembrando que não tem nada a ver de ser tributado lucro presumido caixa ou competência para uma ou para outra. Agora, a empresa não distribuiu. O que ela pode fazer? Conforme o artigo 45 da 8981, ela pode falar assim, olha, apresenta o livro caixa. E aí esse livro caixa gera uma obrigatoriedade só na ECF se a entidade tiver uma receita bruta acima de 1.200.000. Fora disso, nem livro caixa manda. Então pode acontecer de uma entidade do lucro presumido não enviar nem ECD e nem enviar o livro caixa. ECF ela já é obrigada, tá bom? Agora vamos pular mais para o outro nível, imunizentas. Imunizentas diz o seguinte, olha, soma tudo que entrou naquela imunizenta, a título de doação, benefício, recurso, receita, o que quer que seja, somou tudo. Passou de R$1.200.000, está obrigado a apresentar ECD. Não passou? Esquece isso. Não precisa apresentar ECD. E tem ainda outra situação. Tiago, não entrei na obrigatoriedade, mas eu quero enviar. Posso? Fique à vontade, tá bom? Então, em regra, a ECD é essa figurinha aí que a gente apresenta a contabilidade em meio digital. Nada demais. E quando a gente fala de ECF? Bom, a ECF é a escrituração contábil fiscal. Se a gente buscar lá no site do projeto SPED, ele vai contar a historinha que a ECF substitui a DIPJ e tudo mais. Em regra, pessoal, a ECF é uma declaração, é uma escrituração, desculpa que não é mais declaração, né? É uma escrituração em que a gente vai enviar
dados contábeis, balanço, DRE, fazemos a apuração do imposto e mais uma parafernália de informações. Então, para quem é da geração mais antiga aí, se quiser um momento nostálgico, o que acontecia na DIPJ também acontece dentro da SF. Tiago, nunca fiz DIPJ na minha vida, estou iniciando agora. Bom, gente, vai acontecer uma porrada de informações. Além da gente ter informações vindas da contabilidade, a gente tem informações adicionais e também as apurações dos tributos. E a SF, para quem é obrigado? Todas as entidades tributadas pelo lucro real, presumido e imunizenta. Ah, Tiago, mas eu não apresentei ECD quando estava obrigado. Esquece, não tem nada a ver, tá? A SF é de cunho estritamente fiscal, tá bom? Bom, mas vamos falar um pouquinho aí, que tivemos algumas boas e pesadas novidades quando a gente fala de ECD 2019, que é no calendário 2018. Então, quando eu estiver chegando lá no final de maio, eu vou ter que entregar minha ECD com algumas informações diferentes e de extrema importância. Vamos dar uma olhada aí, o que a gente tem de novo, tá? Bom, no ano de 2016, foi emitido o decreto 8683, que falava o seguinte, olha, as empresas registradas em juntas comerciais enviou a ECD está autenticada. Antes a gente tinha uma situação que cada junta comercial trabalhava de uma forma. Como que é isso? Eu mandava a ECD e ficava esperando a junta autenticar. E nisso, a Receita Federal, naquela ânsia, naquele desespero, aquela vontade de ter essa informação contábil para auditar a gente. E aí a junta comercial demorava, ou a junta comercial podia colocar o livre exigência e não dava um prazo para substituir, a Receita nunca tinha uma informação contábil oficial. Então, nesta necessidade de acabar com isso, e lembrando que a SF usa a ECD como ponte para elaboração, a Receita Federal lá em 2016 falou, olha, enviou, está autenticado. Bom, aí a gente fala de entidades registradas em junta comercial. Quando foi agora, em 2018, foi emitido o decreto 9555, que diz o seguinte, olha, as pessoas jurídicas não sujeitas ao registro em cartório. Então, aquelas sociedades que registram-se em cartório e não em juntas comerciais, agora também enviou a ECD, o que acontece? Está autenticada e não precisa mandar nenhum outro órgão, nenhuma outra informação. Então, nesse sentido que as empresas que antes apresentavam as contabilidades para cartórios, enviou a ECD também, o que estão autenticadas. Então, essa é uma mudança que teve aí na autenticação das ECDs. Bom, outro ponto legal que foi gerado agora é a possibilidade da gente exportar as demonstrações. Como assim? Se eu for participar de algum processo, precisar enviar informação contábil para alguém, mas eu quero enviar só os balanços, vou apresentar minhas informações para um investidor, para um terceiro, na qual eu não quero abrir minha contabilidade, eu posso gerar um arquivo exclusivamente com os registros de balanço. Como assim? Você vai lá no PVA, tem uma função lá de exportar demonstrações, ele vai gerar um arquivo TXT com algumas limitações, onde ele coloca registro de abertura, registro de identificação e também o que? As demonstrações contábeis. Então não vai o diário, não vai os balancetes. É um arquivo puramente de balanço. Legal, é uma funcionalidade bem interessante, tá bom? Bom, aquilo que eu tinha acabado de falar, que a gente teve essa mudança aí, a Instrução Normativa 1856 de 2018 trouxe essa mudança para a obrigatoriedade do lucro presumido, que o lucro presumido vem oscilando aí e brigando entre ora uma coisa, ora outra. Acho que a Receita Federal, entendo que a Receita Federal chegou num consenso agora, tá bom? Então a gente tem, quando eu entrego a ECD para o lucro presumido, se eu distribuir lucros acima daquela base de cálculo, conforme a gente já falou, tá bom? Lucro real todo mundo e as imunes isentas, aquela situação de 1.200.000, quando eu juntar tudo que entrou nela. A norma ainda fala assim, aferiu receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílio, convênio e ingressos assemelhados. Cara, ingressos assemelhados é qualquer coisa que entrar lá para dentro. Então, essa situação eu achei muito interessante, esse trecho da norma que diz, qualquer coisa imunizante que entrou lá para dentro, soma para bater 1.200.000, tá bom? Bom, outra grande novidade, essa aqui, eles já mudaram na ECD e já amarraram na SF. Bom, até o ano calendário 2017, a ECD que a gente entregou em 2018, a gente tinha os lançamentos de tipo
normal e de encerramento, o EN e o E. Tudo bem, beleza. Entretanto, a partir do ano calendário 2018, foi criado um lançamento contábil tipo X. Então, vocês, meu Deus, para quem trabalhou com FConte, a gente tinha um lançamento tipo X que era o de expurgo. Lembra desse termo horroroso? Pois é, não necessariamente é um lançamento de expurgo. É pior um pouquinho. Que diz o seguinte, ó, são os lançamentos extemporâneos que abrangem, entre outros, os lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da ITG 2000, R1, que é a escrituração contábil. O que esse lançamento diz? São os lançamentos extemporâneos, na qual tem reflexo em apurações de imposto de renda anteriores. Como assim? Tinha uma receita que eu não registrei no passado e eu estou registrando agora. Registro como um ajuste de exercício anterior, não é? Isso mesmo. Bom, mas a Receita Federal quer saber, esse valor que você está lançando aqui como ajuste de exercício anterior, qual que é a origem dele? Aí você fala assim, a origem é 2016. Subentende-se o que, pessoal? Você vai ter que ir lá em 2016 retificar a sua SF, trazendo esse valor para o seu ajuste. Tiago, mas lá eu tinha que pegar a ECD para fazer. Beleza. Criou-se lá, quando agora a gente vai falar de mudança de SF, criou-se um parâmetro lá para a gente trazer isso para dentro da SF também, tá? Então, pensa comigo, pessoal. Qual que é a jogada maior disso? Essa mesma norma, e quando a gente busca as normas contábeis, ela diz o seguinte, no momento que você se depara com ajuste de exercício anterior, você não volta para trás para substituir a contabilidade. Você faz no momento que você identificou. E isto, pessoal, inclusive, é uma limitante na substituição da ECD. Igual eu não posso substituir a ECD quando se trata de correção de lançamento. Então, nesse momento, se por algum motivo, eu não posso, lá do exemplo que eu falei de 2016, a receita era de 2016, tinha que ter lançado lá. Eu vou lançar na minha ECD agora, só que eu vou tratar ela como X, e além desse lançamento tipo X, ele criou um campinho a mais, que é a data do lançamento extemporâneo. Ou seja, a data de ocorrência dos fatos objeto do lançamento extemporâneo. Então, se eu estou lançando agora, na minha contabilidade 2018, é uma receita de 30 de janeiro de 2016, eu vou ter que colocar lá extemporâneo, marcar o lançamento lá X, no lugar do E ou N, e ainda vou falar, olha, a data dele é de 30 de janeiro de 2016. Automaticamente, num cruzamento de dados, a Receita vai pegar esse valor e jogar onde? Lá na apuração daquele período. Então, se ela vai jogar na apuração daquele período, o que eu tenho que me atentar e alertar? Vou precisar retificar a minha SF lá para trás. Mas agora a gente vai falar disso na SF, explicar melhor um pouquinho. Este é o grande e o maior ponto polêmico. Porque, imagina, todos os lançamentos de ajuste que você pode ter feito em 2018, decorrente de exercícios anteriores. O seu sistema te perguntou o dia que deveria ter ocorrido isso? Possivelmente não. Então a gente vai ter que procurar levantar todos os lançamentos extemporâneos, bater lá na porta do nosso suporte técnico e falar assim, olha, eu preciso marcar isso aqui como X e colocar a data que deveria ser. Agora imagine, pessoal, você assumiu a contabilidade de um terceiro, na qual a contabilidade estava muito ruim, você precisou fazer um monte de ajuste e um monte de correção. A bronca ficou contigo nesse momento. Complicado, né? Mas infelizmente é isso que acontece e com essa nova demanda, tá? Bom, outros pontos importantíssimos, nas minhas aulas, quem já assistiu a aula minha presencial, eu sempre falo que o bloco J, que é o bloco das demonstrações contábeis, é o bloco que eu chamo de vovó. Por quê? Você vai lá na casa da sua avó e você pode fazer o que você quiser na sua infância, que você não levava bronca, não acontecia nada. Não era assim? Pelo menos a minha avó era assim. Então, o que eu estou querendo dizer? Que você poderia gerar um balanço patrimonial totalmente diferente da sua contabilidade que a ECD deixava sem enviar. Tá bom? Entretanto, diante de tantos problemas que a gente tinha nisso aí, a Receita Federal, o projeto SPED, criou-se uma porrada de regras novas de validações no bloco J. Especificamente no J100, eu trouxe aqui só a limitação de algumas regras novas, tá bom? E quando a gente for lá para a DRE, tem mais essas regras novas que eu estou colocando aí na tela para vocês. E por fim, na DLPA e DMPL também mais regras de validação. E grande parte dessas regras de validação estão finalizando com erros. Ou seja, antes a vovó deixava a gente fazer coisa errada, agora a vovó ficou ruinzinha.
não deixa mais a gente fazer coisa errada, tá? Isso é uma brincadeira, mas um ponto de observação muito grande. Nós estamos agora no período de fevereiro, que é o período do nosso Cona Fiscal. A gente vai falar de ECF, ECD só lá em maio, porque aí temos agora DIRF, temos Imposto de Renda da Pessoa Física, e depois a gente vai correr em cima da ECD. Que, em regra, é assim que funciona a vida do profissional contábil nesse primeiro semestre, certo? Então, entretanto, a gente já precisa começar a sinalizar e identificar possíveis problemas que nós teremos na geração da nossa ECD, tá bom? Bom, e tem mais uma novidadezinha para a gente finalizar as mudanças, as novidades na ECD, é que quando eu estiver gerando uma ECD substituta, lembra lá aquela situação? Ah, eu vou substituir a ECD, eu preciso trazer o quê? Alguém para assinar junto comigo. Como assim? É isso aí, você precisa ter um comparsa nesse negócio que você está fazendo. Brincadeira, pessoal. Quando a gente vai substituir uma ECD, além da assinatura do próprio responsável pela contabilidade, a gente coloca uma assinatura de um outro profissional contábil habilitado. O que isso quer dizer? Que ele vai estar validando aquele termo de verificação para fim de substituição. A assinatura dele se restringe ao que está sendo alterado, não a contabilidade inteira. E isso antes a gente colocava no mesmo registro de assinatura. Agora ele criou um registro próprio, que é o J932, beleza? Então o profissional assina no registro próprio e o do substituto vai no J932. E mais uma coisa, se a empresa for auditada, além do contador, do que assina pela substituição, o auditor também deve assinar. E a assinatura do auditor vai onde? No J932. Então esse registro desmembrou aí as assinaturas, que antes era o J930, todo mundo, agora é o J932, quando ocorrer as substituições. Beleza? Bom, com relação a essas novidades da ECD, a que mais me preocupa realmente é a questão do lançamento extemporâneo, e a gente tem que informar a data em que ocorreu esse lançamento, lembrando que é uma data lá para trás, tá bom? Bom, agora falando especificamente de ECF, a gente tem algumas novidades também. Falei lá dos lançamentos extemporâneos na ECD, aí dentro do manual de orientação ao layout da ECF, que vem a grande bênção, que diz o seguinte: de acordo com o artigo 6º-C da IN 1422/2013, no caso de lançamentos extemporâneos em ECD que altere a base de cálculo do IRPJ e a ECF de ano calendário anterior, a pessoa jurídica deverá efetuar o ajuste por meio da apresentação da ECF retificadora relativa ao respectivo ano calendário, mediante adições e exclusões do lucro líquido. Para isso, foram criadas linhas específicas no registro M300 e M350. Como assim? É aquilo que eu falei. No nosso exemplo lá, a gente tem uma receita de 30 de janeiro de 2016, que não tinha sido informado 16, e a gente colocou como ajuste de exercício anterior em 2018. Eu vou ter que lançar contabilmente na ECD de 2018. Mas lá eu vou fazer que é um lançamento tipo X e vou falar 30 de janeiro de 2016, que é a data daquele lançamento que deveria ocorrer. Aí eu vou ter que retificar a ECF do ano calendário 2016, trazendo essa receita. Por quê? Lá em 2016, se eu recupero a ECD de 2016, o que vai acontecer? Vai vir os números de 2016, só que esse número está em 2018. Aí a Receita criou as seguintes linhas no M300 e M350. A linha de ajuste exercício anterior, lançamentos extemporâneos, na qual eu vou colocar o quê? Aquela receita lá em 2016 como um lançamento de adição ou exclusão. Entendeu? Então, se eu tiver que fazer alguma coisa que é para trás, faço a contabilidade agora. Mas a ECF eu preciso que retificar. E ainda tem o seguinte texto lá no manual. Ressalta-se também que a pessoa jurídica que entrega a ECF retificadora, que altere valores de apuração do IRPJ e contribuição social que haviam sido informados à DCTF, deverá apresentar a DCTF retificadora, elaborada com observância às normas específicas relativas a essa declaração. Artigo 6D da IN 1422 de 2013. Então, olha o trabalhão. ECD tem que pôr a data, ECF retifico e DCTF retifico também. Então, a gente se depara com um movimento aí, pessoal, de o quê? Cruzamento de dados que a Receita vai fazer. Então, pensa comigo, lançamento de ajuste exercício anterior,
pensar 2, 3 vezes antes de fazer. Brincadeira, né? Porque se tem que fazer, tem que ser feito. Mas, infelizmente, a gente tem que o quê? Não substituir a ECD. Fazer a ECD de hoje, colocar a data, e aí a SF a gente vai com esse trabalhão para fazer lá. Tá bom? Então, é um trabalho aí que a gente tem que ter. E mais um lembrete. Todo e qualquer lançamento que a gente faz na parte A do LALUR, lembra? As adições e as exclusões, a gente tem que informar a origem, que é decorrente de quê? De uma conta contábil, decorrente de um processo ou de parte B. No momento que você falar que é de uma conta contábil, automaticamente você vai ter que informar a conta e depender do número do lançamento contábil a que se refere aquela adição ou exclusão. Então a gente tem que tomar cuidado. Se eu estou fazendo na SF de 16, é o número do lançamento de 2018. Entenderam isso aí? É isso mesmo, pessoal. Trabalhão danado. Mas, ossos do ofício, né? Bom, a gente tem mais uma outra novidade. Isso aqui, gente, o que acontece? Eu já vi muitas situações acontecendo assim. No momento que eu gero a ECD, aí eu vou fazer minha SF, eu puxo minha ECD para dentro, ok? Aí eu tenho a opção da ECD e falo assim, olha, replica os registros para frente, sim ou não? Se você manda replicar, ela vai preencher plano de conta, saldo, até montar o balanço e DRE. Não dá muito certo não, mas monta, tá? Beleza. Mas existe uma outra opção que é o seu sistema gerar, tá? Aí o seu sistema gera tudo, beleza, bonitinho. Pode acontecer de nesse meio tempo o saldo da ECD ficar diferente do saldo que está na SF. Não, Thiago, isso não é possível. É sim, gente, eu já vi. E o PVA dava de ombros para isso. Ou seja, poderia ter um valor no meu balancete e eu podia ter um valor diferente na minha SF, balancete que veio da ECD. Ah, Thiago, não pode. Pode, gente, estou falando que pode, que eu já vi. E se vocês me chamar no privado, eu mostro para vocês como é que é esse negócio. Tá? Brincadeira. Mas dá, acontece. Infelizmente, o PVA tinha essa falha de informação. Para isso, foram criados os registros K915 e daqui a pouco a gente vai falar de um outro. Que faz o seguinte, ó, justificativa para divergência de saldos contábeis das contas patrimoniais recuperadas da ECD. Se por algum motivo a conta patrimonial recuperada da ECD tiver diferente da que você está informando no K155, você vai ter que criar um registro de justificativa, tá? E a gente tem o K935, que é a diferença das contas de resultado, tá? Bom, pessoal, agora vamos falar efetivamente desse cruzamento da ECD com a SF. Bom, o que eu falo muito do cruzamento da ECD e da SF é que muitas das vezes a gente fica pensando, nossa, vou cruzar uma informação com a outra. O que a gente tem que entender e interpretar é que a ECD ela é base para a geração da SF. Como assim? Bom, nós vamos dividir em 3 formas de tributações. Lucro real primeiro, depois lucro presumido, depois imune e isento. Olha só, fiz uma representação gráfica, um desenho bem simples aqui. Olá, desculpa que interromper sua aula, mas é rapidinho, eu tenho uma mensagem importantíssima para você que está participando do Cona Fiscal. Está aberta a pré-inscrição para o programa de formação em analista fiscal, o treinamento mais completo da área fiscal e tributária do nosso país. Nele, eu e o professor Marcos Lima, além de um vasto conhecimento prático, com método e estratégia para que você possa aprender definitivamente a legislação de todos os tributos, nós vamos te dar diversos bônus que vão te transformar num profissional completo, que vai ser cobiçado cada vez mais pelas empresas. As empresas elas estão procurando muito profissionais qualificados na área de tributos, da área de compliance, da área de gestão tributária, e você pode ser esse profissional. Você pode vender consultorias tributárias, você pode crescer no local onde você trabalha, basta que você tenha método e estratégia, e isso nós vamos te entregar de maneira prática no curso de formação em analista fiscal. Para se inscrever, para fazer sua pré-inscrição, é muito fácil. Clica no banner que está aparecendo abaixo desse vídeo, garante a tua pré-inscrição, que tem uma oferta especial de desconto te esperando. Eu quero te ver no programa de formação em analista fiscal. Quando a gente vai fazer a ECD, você pode fazer como a ECD. Você pode criar uma ECD do zero, fazer ela, nossa, beleza.
abri o programa, criei a ASF, desculpa. E aí, nesse meio tempo, você fala, tem a ASD, puxa para dentro da ASD e ela sai preenchendo um monte de informação. Tá? No lucro real, ela tem uma vantagem que ela chega a preencher até as bases iniciais lá, lucro, contábil e outros de RPJ. Ele ajuda isso até lá na parte A do Lalu, tá? Bom, beleza. Mas eu posso também o meu programa gerar. Agora, no momento que o meu programa gerou as informações, de um jeito ou de outro eu tenho que pôr SCD lá dentro. Se por algum motivo eu pôr SCD e tiver diferente o valor que o meu programa gerou nos registros K155 com que eu recuperei da SCD, o que vai acontecer, pessoal? O PVA vai dar diferença e a gente vai ter que justificar naqueles registros que a gente falou. K915 e K935, tá? Não, Thiago, tudo certo, beleza, deu problema nenhum. Aí a coisa flui melhor. Mas vamos entender um pouquinho. Bom, quando a gente fala de empresa tributada pelo lucro real a gente tem a certeza que acontece o seguinte: eu vou usar a minha contabilidade para apurar o meu imposto de renda. Como assim? A apuração do imposto de renda começa pelo resultado contábil. Pode acontecer da empresa ter 200 registros, 300, 400, 500 de adição e exclusão, mas ele começa do resultado contábil. Por esse motivo, as empresas do lucro real, a SCD é obrigada a ser enviada e obrigada a ser recuperada, tá? Então, o que acontece? Cheguei lá na minha SF, criei ela, estou fazendo, falei que a empresa é tributada pelo lucro real, automaticamente ele já me abre, na hora que eu informo os dados de escrituração, mando criar, na hora que eu mando criar, ele já me abre a telinha. Recuperar a SCD. Já pergunto, recuperar a SCD? Bom, não tem para onde fugir, tem que recuperar. Detalhe, quando eu vou recuperar a SCD, qual é a SCD que eu recupero? Uma SCD validada e assinada. É enviada? Não. O PVA não testa se ela está enviada. No ato da gente recuperar. Como assim? Pode acontecer de eu ter uma bendita de uma SCD criada, validada e assinada no meu computador, mas ela não ser oficial, ou seja, que está na base de dados da Receita. E aí? E aí que você pode fazer tudo completinho, sua SF linda e maravilhosa. Na hora que você apertar para enviar, ele vai falar assim: bacana, essa SCD aí não é a que está na base, não. Aí você vai precisar fazer o quê? Fazer de novo. Só que a SF, ela tem uma jogada que é muito legal. Você pode fazer o quê? Você pode pegar essa SF, gerar uma cópia de segurança, um arquivo TXT e colocar de lado. Salva num outro computador. Até recomendo. Faz isso em outro computador. Você gera esse TXT e coloca para lá. Salva nesse outro computador. Nesse outro computador, você vai criar uma SF com os mesmos dados dessa e vai mandar recuperar a SCD. Aí ele recupera a SCD. Beleza. Fecha esse arquivo. Aí você vai e manda recuperar aquele TXT que você gerou. Na hora que recuperar o TXT que você gerou, ele pergunta assim: quais blocos você quer preencher? Você marca todos. Aí no que você marcar todos, ele vai fazer o quê? Vai deixar a SCD quietinho e vai preencher o resto. Então você não vai precisar refazer de novo, não. Refazer de novo é exagero, né? Você não vai precisar refazer. Né? Eu falo refazer de novo porque a gente costuma refazer de novo. Faz 1, 2, 3 vezes, né? Mas não vai precisar, não. Tá? Então nesse sentido, beleza. Nesse sentido, beleza. Tá lá, tudo certo, tudo ok. Tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Olha só. Eu separei aqui um quadradinho do bloco 0, que é um registro de cadastro, define. Criei a SF. Na hora que eu criei a SF, eu chamo esse conjunto aqui, ó, desses 4 registros de os registros da SCD recuperada. Como assim? No momento que você mandou recuperar a SCD, achou a SCD, recuperou, ele vai cair dentro da SF e vai perguntar assim, ó, replica para frente, recupera e replica. O que isso quer dizer? Que ele vai pegar as informações contábeis e vai sair jogando os registros para frente. Como assim? Vai jogar no bloco E, vai jogar no bloco J, vai jogar no bloco K, que vai cair no bloco L, que vai cair no bloco M. E que também vai estar intrinsecamente lá no bloco N. Como assim? Olha só. O bloco C, no momento que você recuperar uma SCD e ela cai lá dentro, se a gente olhar no bloco C no PVA, ele fica até manchado, ele fica até mais cinza, mais claro. Ou seja, não mexe. De jeito nenhum você vai alterar isso aí.
Isso quer dizer o que? De jeito nenhum. Esquece, você não mexe, ele não aceita. Isso aí, gente, é igual que pessoa muito sistemática, vai ser daquele jeito a vida inteira, tá? Não vai mudar. Como assim? É um arquivo oficial que está na contabilidade, você não pode corrigir, você não pode mexer. Se precisar corrigir, é na ECD, arrumar na ECD. Ah, Thiago, a ECD não pode substituir por causa de lançamento contábil. Então, a gente entra com o quê? Com aquele benditos extemporâneo, que é um monte de coisa que a gente já falou, tá? Beleza. Recuperei o bloco C, recuperei a contabilidade para o bloco C. O que ele recupera? Ele recupera o seguinte, pessoal. Ele recupera plano de contas, centros de custos, como assim? O cadastro lá do centro de custos. Ele recupera plano de contas referencial, se você tiver colocado lá na sua ECD, e os balancetes. Partida de diário, não recupera. Balanço patrimonial, DRE, DEMPE, nada disso. Ele foca no bloco I e num pedaço do bloco I. Beleza. Agora o seguinte, a minha empresa é do lucro real trimestral. Ah, tá, beleza. Então eu tenho 4 trimestres, eu vou ter o quê? 4 informações de 4 períodos. Bom, a minha contabilidade é o ano todo, vamos pensar no ano completinho. Eu tenho quantos balancetes lá dentro da minha CD? 12. Tenho 12 balancetes. Quando eu recupero a minha ECD, para dentro da ECF, a ECF fala assim, olha, o meu período de tributação é trimestral. Aí ele pega esses 12 e transforma em 4. Como assim? É isso mesmo. O balancete de janeiro, fevereiro e março, ele junta e vira o balancete do primeiro trimestre. Depois, abril, maio, junho, segundo. E assim por diante. Bom, a mesma coisa ele vai fazer para as contas de resultado. E aí, então, ele transforma nos períodos trimestrais. Beleza. Então, aqui no bloco E, eu tenho os períodos trimestrais, falando da recuperação da ECD. Aqui dentro também a gente recupera a ECF anterior, mas não convém a esse assunto que a gente está falando. Tá bom. Aí o bloco J. O bloco J coloca o plano de contas da empresa e o referencial. Ah, Thiago, beleza. Então, se eu tinha o referencial na minha ECD, veio para cá. E se eu não tinha? Vai ter que pôr. Como assim? Você pode importar um arquivo, você pode recuperar da sua ECF anterior, você pode digitar no PVA ou então vir da ECD. Não é por falta de opção que a gente vai pôr o plano de contas referencial. Mas qual que é o principal objetivo de pôr o plano de contas referencial no bloco J? É quando a gente chegar aqui no bloco K. Porque o bloco K vai colocar o quê? A conta contábil no período fiscal, trimestres, né? No período fiscal, e coloca a conta referencial e dá valor para a conta referencial. Como assim dá valor? Gosta dela? Fala que ela é boa? Não, coloca número mesmo. Seu caixa no seu plano de contas é 10, na caixa referencial vai ficar 10. Sua receita é 8 milhões na sua conta lá de receita, na referencial você vai por 8 milhões. Então, extrema importância lá no bloco J, você colocar a informação corretinha. Referenciamento correto, tá? Bom, beleza. Thiago, eu coloquei a referencial errada na ECD, mas eu posso corrigir lá no bloco J? No manual de orientação layout não tem lugar nenhum que fala que pode ou não pode. Tá? É isso aí. Não fala que nem que pode, nem que não pode. Então, se perguntar para mim, põe. Tá? Thiago, embasa isso. Não tem lugar não. Mas onde ele não me trava, eu acho que a gente pode agir, né? Tem que tomar esse cuidado. Então é importante, brincadeira, mas é importante a gente ter uma informação mais séria um pouquinho, uma fundamentação para que possa saber exatamente disso. São pontos bem assim, sem muitas respostas e sem muita conversa, tá? Bom, a grande jogada agora, pessoal, pensa comigo, se eu tinha o plano de conta, se eu tinha na minha contabilidade 12 balancetes, quando eu vou para a SF ele virou 4. Aí acontece o milagre do ativo não bate com o passivo. Lá na faculdade você aprende que o total do ativo é igual ao total do passivo, não foi isso? Na contabilidade, nas normas contábeis, em todo lugar. Mas no bloco K, quando a gente recupera a ECD e manda fazer, não bate. Por quê, pessoal? Na sua contabilidade, você gerou o balancete de janeiro a dezembro e encerrou sua contabilidade em dezembro, porque o seu exercício encerra em dezembro. Esse negócio de encerrar em exercício trimestralmente, isso aí contra a norma contábil. Porque a ECD ela tem um viés contábil, tá? Beleza. A lei 12973, inclusive, fala isso também, de ela ter um viés societário, tá?
Bom, beleza. Então você encerrou em 31 de dezembro. Em que momento que a conta de lucros ou prejuízos acumulados recebeu o resultado? Só em 31 de dezembro. Mas no momento que a gente mandou fazer a ESF trimestral, ele quebrou em trimestre. Mas ele quebrou em trimestre, só que a ESF nesse ponto ela é meio boba. Ela é burra. Ela não tem expertise para pegar o resultado e jogar lá na sua conta de lucros ou prejuízo. Então a gente precisa fazer isso manualmente, quando é trimestralmente, tá bom? Bom, fizemos isso, o que vai acontecer? O bloco L vai ter o balanço patrimonial e a DRE automaticamente ele recebe o quê? Com o total de ativo e passivo batido. Porque você já corrigiu no cacete 55. Tiago, é possível entregar a SCF que o ativo não bate com o passivo? É sim. Tenho alguns arquivos que recuperados da base da receita, mediante receita net BX, que o ativo não bate com o passivo. Pode parecer mentira, mas é verdade. A gente tem um monte de informações ali que faltam, que falham. Então a gente está sujeito a regras de sistema, regras computacionais. Nem sempre as regras extrapolam aquilo que efetivamente deve acontecer. A Receita Federal, mediante esses vários testes que ela vem fazendo, esses novos registros, ela vem melhorando isso. Nessa versão, vão minimizar muitos riscos, mediante todas aquelas outras alterações que a gente falou agora há pouco, dos novos registros e tudo mais. Mas ainda assim existe o risco, tá? De passar algum probleminha. Beleza. Bom, voltando. No momento que eu gerei lá, ele gerou não, no bloco K ele já preenche automático. Se você corrige no bloco no K155 ou K355, automaticamente aqui muda. Bom, balanço patrimonial 1 para cada trimestre. Beleza. E a DRE? 1 para cada trimestre. E automaticamente a gente tem o bloco M, que é o LALUR e o ELAX, que é o livro de apuração do lucro real, o livro de apuração da contribuição social. Vão receber o quê? Lucro contábil antes do imposto de renda. Depois, automaticamente, ele faz a adição da contribuição social, porque você fez o referenciamento aqui. Então, sozinho, ele chega nesses valores e já adiciona. A gente não precisa nem lançar essa adição da contribuição social. Aí que entra o trabalhão, gente. Lá no bloco M, ó, preencher adição, exclusão, uma atrás da outra, informando qual que é a conta contábil, informando o número de lançamento contábil, e por aí vai. Até chegar no que, pessoal? Até chegar no resultado na base de cálculo, que aí o bloco N tributa, vai calcular o imposto sozinho. Bom, falei do lucro real trimestral. Voltamos lá no bloco 0. Vou fazer uma empresa do lucro real anual. Bom, apurei balanço de suspensão e redução em todos os meses. Então, na hora que eu recuperar a ECD, falando que eu fiz isso, o bloco E vai me gerar quantos registros de períodos? Se você pensou 12, não é 12, são 13. Como assim 13, Thiago? Os 12 meses de estimativa, de janeiro a dezembro, e mais a apuração final. Thiago, mas é de dezembro, não é a apuração final? Não. A gente tem 13 apurações no lucro real anual. As estimativas mensais e mais a anual, tá? Muitas empresas já fazem a de dezembro como anual. Então, acaba que você tem que só replicar o que você pôs em dezembro anual. Beleza? Beleza. Agora, Thiago, na hora de eu fazer lá, o primeiro trimestre estava meio enrolado e eu acabei falando estimativa na receita. Aí, de janeiro a março, eu fiz estimativa na receita. Na hora que você põe essa informação no bloco 0, recupera a ECD e manda fazer SF, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer o seguinte, ele vai gerar 9 balancetes acumulados, que é o de abril para frente, e mais o anual. Como assim? Para fazer estimativa na receita não precisa de contabilidade. Então, ele se abstém de fazer esses valores. Ah, é? Isso mesmo. Então, se por algum mês você fez estimativa na receita, aquele mês que você fez estimativa na receita, o bloco E não vai gerar um período para ele. Tanto para as contas de ativo, quanto para as contas patrimoniais, quanto as contas de resultado. Tá bom? Beleza. Aí vem o bloco J, bloco K, bloco L, do mesmo formato. E aí no bloco K? Eu vou ter que fazer os encerramentos em cada um daqueles períodos para o ativo bater com o passivo. Então, o lucro real anual é muito mais trabalhoso quando a gente vai para a SF. E aí, pessoal, as adições e exclusões. Replicar adição e exclusão para todos os períodos.
Um trabalho danado, quando a gente fala de lucro real anual. Se você fizer balanço de suspensão e redução o tempo todo, aí que é mais trabalho ainda, tá bom? Bom, aí, pessoal, a gente ainda tem os demais blocos, que é o W, X, Y, tem um monte de outras informações, tá? Mas o principal, falando de conversa, cruzamento de ECD e ECF, a gente tem isso aí. Com essas novas mudanças no PVA, tanto da ECD quanto da ECF, a gente tem a expectativa de minimizar consideravelmente os riscos. Mas a Receita sinalizou que ela está de olho em cima das retificações dos lançamentos extemporâneos. Então, observar isso, tomar bastante cuidado. Bom, falar agora do lucro presumido. Lucro presumido, olha que beleza, tanto de setinha para cima e para baixo, para um lado e para o outro, né? Bom, o lucro presumido, quando a gente for lá no bloco 0, informar que é lucro presumido, vai ter um lugar lá que você vai poder falar assim, C ou L. Muita gente fala que é L de livro caixa. Pelo amor de Deus, gente. Não é L de livro caixa, é L de livro caixa ou não obrigado a entregar a ECD, ou entregue a ECD de forma facultativa e não quero recuperar. Isso quer dizer o quê? Que na hora que eu coloco como L, ele já cai para cá. Ele não passa pelo registro, pelos quadros de registro da Lamúria, que é a recuperação da ECD e as tratativas de plano de contas referencial. Isso quer dizer o quê, pessoal? Na hora que eu chamo a minha contabilidade, chamo a minha ECF, desculpe, como tipo L, quer dizer, não vou colocar a ECD aqui dentro. Automaticamente ela já cai aqui para eu preencher essas informações. Olha para mim que isso é de extrema importância. No momento que eu falo assim, olha, a minha empresa é do lucro presumido, regime de competência, a danada da ECF, desde o ano passado, começou a habilitar os registros de balanço patrimonial e DRE. Aí você fala assim, Thiago, você acabou de falar para mim que a empresa do lucro presumido, que falou que usa livro caixa, não precisa de ECD, como você vem falar de balanço patrimonial e DRE? Ela não está falando de escrituração contábil, ela está falando de balanço patrimonial e DRE. Thiago, mas a minha empresa do lucro presumido não faz contabilidade. Criatura abençoada. Contabilidade é obrigado para todas as empresas, exceto o MEI. O que não tem que apresentar, é ECD, contabilidade todo mundo tem que ter. Então, você vai ter que preencher o balanço patrimonial e a DRE, um para cada trimestre. Tá bom? Bom, aí outro detalhe. Thiago, não recuperei ECD. E os registros de apuração? Gente, recuperando ECD ou não recuperando ECD, você vai ter que preencher os registros da mesma forma, a não ser que seu sistema gere um TXT. Por quê? O lucro presumido não precisa de contabilidade para apurar ele. Tanto é que a Receita Federal mesmo fala, se você quiser fazer livro caixa, faz bem, criatura abençoada. Então, não precisa, tá bom? Então, fiz lá o meu lucro, minha SCD, minha SF, lucro presumido, sem tipo L, sem recuperar ECD, para vir para cá. Só que aí tem um detalhe. Pus a minha contabilidade, mas se por algum motivo a minha receita bruta for acima de 1.200.000, ele habilita o registro Q100. E isso lá do bloco Q, bloco Q de caixa. Você vai ter que pôr ele lá. Só que tem uma coisa mais interessante ainda. Todo arquivo do SPED é separado por quê? Por uma pipe, que é aquela barrinha vertical, aquela barra em pé. Não é nem deitada para um lado, nem deitada para o outro, em pé. O livro caixa, você gera um arquivo que é ponto vírgula. E outra, o livro caixa nem digitar você pode. Você só clica no mais, não clica no mais, ele abre a tela para importar um arquivo. Ou seja, seu sistema vai ter que gerar um livro caixa, ou então você vai ter que criar uma planilha para colocar e transformar nesse TXT, tá? Então, infelizmente, esse livro caixa tem que aparecer. Outra coisa, o livro caixa. Gente, livro caixa só dá conta caixa? De jeito nenhum. É o que é caixa da empresa. Caixa da matriz, caixa da filial, banco, conta corrente e aplicação. Entendemos que são as disponibilidades ou caixa equivalente de caixa, tá? Mas como que é isso, Thiago? Eu vou ter que gerar um para cada banco? Não, é tudo junto. É tudo junto, porque você não importa um de cada vez. Ah, agora eu vou importar do caixa da matriz. Não, do caixa da filial. O caixa da filial 32, a conta do Banco Brasil, do Santander, do caixa... Não, é tudo junto. É um livro caixa, é um livro específico. Tem uma normativa que explica direitinho dele lá, tá? Bom, este é a versão abençoada da SF do lucro presumido, na qual eu faço sem precisar recuperar ECD.
Mas se por algum motivo, na hora que eu estiver criando a minha SF, lá na opção do C ou L, eu marcar C, quer dizer, estou obrigado, eu apresentei a ECD de forma obrigatória e estou recuperando, ou entreguei de forma facultativa e estou recuperando. No momento que faz isso, o que vai acontecer? Já vai de cara fazer pergunta. Recupera ECD? Aí você vai, recupera ECD, joga lá para dentro a ECD. Aí ele vai fazer aquele mesmo processo que a gente falou lá da empresa do lucro real. Gera no bloco E conforme os períodos. Lucro presumido é só trimestral, então vai gerar um para cada trimestre. Tanto balancete como saldo das contas de resultado. Bloco J, mapeamento. Thiago, não fiz na ECD porque não era obrigatório. Beleza, se vira para pôr. Posso recuperar, meu sistema gera ou eu digito na mão. Tá bom? Automaticamente fiz o referenciamento. O bloco K vai pegar o saldo que veio da minha contabilidade, que está refletido no bloco E, ou o saldo que vem num TXT e jogou no bloco E. Pá, caiu aqui no bloco K, preencher. Se por algum motivo os saldos das minhas contas contábeis do bloco K forem diferentes do que está na ECD, eu vou precisar explicar lá naqueles registros. K915, K935. Trabalhão mesmo, tá? Depois disso, pessoal, o que a SF vai fazer? Vai preencher meu balanço patrimonial e minha DRE. Ah, beleza. E a minha apuração? Nada. Por quê? Para o presumido, não precisa de contabilidade. Ele não sabe nem olhar e falar assim, nossa, essa é a receita, deixa eu já preencher aqui. Nem isso ela faz. Então, você vai ter que preencher manual, ou se o seu sistema gerou TXT, vai cair para lá. Depois disso, lá no bloco Q, registra os valores, no bloco P, desculpe, registra os valores da apuração, já calcula imposto, tudo certo, tudo beleza. E aí a gente manda bala lá nos demais blocos, conforme o que a gente preencheu no bloco 0 e conforme o que a gente fez de contabilização, fez de apuração ou informações adicionais, conforme atividades, negócios e tudo mais. Tá? O lucro presumido, mais um detalhe importantíssimo. Minha empresa é tributada pelo lucro presumido, regime de caixa. Se por algum motivo você distribuir lucros acima daquela base de cálculo, você tem que pôr ECD. Tiago, mas é caixa, eu vou mandar livro caixa. Tem nada a ver, gente. O livro caixa para a empresa do lucro presumido é só para falar assim, ó, gente. Eu posso usar o livro caixa no lugar da contabilidade. Agora, se você distribuir o lucro naquela situação que a gente já falou, tem que colocar a ECD, tá? Aquilo que a gente discutiu lá no comecinho das mudanças lá da ECD, tá bom? Então, é o reflexo aqui. Independente de eu tributar lucro presumido por competência ou caixa, se eu fizer a distribuição em cima acima daquele limite que a gente falou, o professor Felipe já contou na primeira aula, eu estou obrigado. A única jogada que tem, que é diferente um pouquinho, é que se a minha empresa for do lucro presumido, eu falar que ela é tributada pelo regime de caixa e eu falar que ela é tipo L, que eu não vou recuperar ECD, aí ele não me habilita o balanço patrimonial e a DRE. Tá? Mas se eu falar que é livro caixa, mas é regime de competência, ele me habilita o balanço patrimonial e a DRE para eu preencher. Tá bom? Sendo obrigado. E aí, livro caixa, se eu chamei tipo, se eu falo que a minha SF vai ser com tipo C, livro caixa não aparece. Se eu falo que é tipo L, o livro caixa aparece, mas eu estou obrigado se a minha receita bruta for acima de 1.200.000. Tá bom? Bom, para a gente finalizar, imune isenta, mesma coisa, pessoal. Tenho que recuperar ECD, ou recupero porque eu quero, bloco C, E, J e K. O que é que vai me facilitar fazendo isso? Vai preencher para mim o balanço patrimonial e demonstração de resultado das imunes isentas, tá? Bom, e a apuração? Não muda nada, vai preencher nada, você que vai ter que preencher. Mais outro detalhe, se por algum motivo eu jogo lá como tipo L, que eu não recupero ECD ou eu mandei ECD facultativa e eu não quero, ele vai abrir o bloco U se você tiver alguma coisa para apurar, se não, nem vai, você só vai colocar as informações mesmo, lá nos blocos X e Y, especificando os sócios, a distribuição, os valores que foram para as pessoas relacionadas, tá? Então, a imune isenta, quando a gente fala lá da SF, ela é mais simplificada um pouco. Ela só se torna mais trabalhosa se eu estive obrigado a enviar a ECD, ou se eu enviei de forma facultativa, eu desejo
recuperá-la. Se você me perguntar, Thiago, minha empresa é do presumido, ou é imunizenta, eu não estou obrigado a enviar ECD, eu mando? Manda não, gente, faz no papel e deixa lá. Thiago, a minha empresa, mas eu não obedeci o que você disse, a minha empresa não precisava mandar ECD, mas aí eu mandei, na hora de fazer SF eu recupero? Recupera não, gente, deixa ela quieta lá. Estou falando isso, não é minimizando, falando, criticando em nada não. Vamos, dependendo da situação, gente, a gente pode ter um risco adicionado aí. Enquanto a gente ficar expondo demais, um problema pode ser gerado. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Estou aí disponível para falar com vocês. Um prazer enorme estar novamente no Cona Fiscal. Esse assunto que eu tanto gosto, que é ECD e ECF, que me faz brilhar os olhos, tá bom? Espero que tenha ajudado. Desejo sucesso para vocês. Um abraço e até a próxima, galera.